Nos últimos meses, o preço do litro do etanol subiu mais de 40% aqui na capital. Será que em 2016 o ano já vai começar com um novo reajuste? E quais os fatores que podem encarecer ainda mais o combustível? As respostas para estes e outros questionamentos a gente vai saber agora com o diretor executivo do Sindalco, o Sindicato das Indústrias Sucro-Alcooleiras do Estado de Mato Grosso, Jorge dos Santos. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos. Jorge, explique pra gente aí por que o litro do etanol subiu de R$ 1,85 para R$ 2,70 em apenas 3 meses. Antônio Carlos, eu tenho contado uma historinha. Há 4 semanas, a minha esposa, que tem um queijo que ela gosta muito, há 4 semanas ela começou comprando queijo a R$20. Na semana seguinte a 23, na terceira semana a 27, a semana passada a 30 e ela se recusou a comprar. 50% de aumento em 4 semanas. Então, não é o etanol, infelizmente. É a economia brasileira que está à deriva. Todos os atos do governo federal, em termos de pedaladas fiscais, em termos de incentivo a um ou outro setor, esqueceram-se que em economia nada é pontual, salvo raríssimas exceções. As coisas são todas dinâmicas e globais. Explicando melhor então. Então, o preço do etanol está subindo aqui mais de 40%, não por custos de produção, mas por um contexto econômico do país. Esse contexto econômico afetou o custo de produção. Quando o dólar bateu em 4,20, por exemplo, agora está em torno de 4, o que afetou o nosso setor? Fertilizantes e defensivos. Quando o diesel subiu nos últimos meses 12%, mas ele vinha subindo em doses homeopáticas ao longo do ano e a gente absorvendo, tá? Ele também impactou o quê? O plantio, a colheita e o transporte. Isso porque esses insumos, como o diesel e também os fertilizantes e os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, são todos dolarizados, é isso? Todos dolarizados. E como só ia acontecer neste país, quando sobe, o dólar foi a 4,20, recuou logo depois a 3,80, 3,87, 3,90, mas os preços permaneceram lá na estratosfera. Então, como você trabalha diariamente, 24 horas por dia, na verdade, durante a safra, então não é como você dizer assim, não, vou esperar o dólar baixar para comprar, vou esperar o diesel baixar para transportar o etanol. Não tem como, você faz parte do dia a dia. Além disso, todos os demais insumos da nossa atividade, tá certo? A alimentação do trabalhador, por exemplo, assim como o queijo subiu 50%, os alimentos também, a inflação está em 10,5%. Então, não é claro que é mais visível os combustíveis, até porque é um setor mais ou menos organizado em termos de produtor, distribuidor, revendedor, e isso então acaba sendo perceptível em todas as placas de revendedores qual é o preço dos combustíveis. Eu vou lhe perguntar, igual o motorista tem pergunta na área da gasolina, do petróleo. Se o dólar aumenta e aí o etanol aumenta, quando o dólar cai, já que existem esses vasos comunicantes na economia, por que o etanol também não cai? Veja, é diferente do petróleo. O petróleo tem uma cotação internacional, o tipo Brent, que é o mais importante, tá? E hoje está na mais baixa cotação da história, em $36 o barril. Agora, a cana não, é diferente, ele é um produto agrícola. O que eu gastei para plantar, para proteger, a 4,20, vai estar lá. Não tem como eu sair disso. E o diesel também. Se o diesel baixar, aí você pode me pedir uma redução de preço, porque eu transporto, colho e planto com o diesel. Agora, nós não podemos esquecer que Mato Grosso produz muita cana-de-açúcar. Isso não poderia ser absorvido pelos produtores, pelas usinas? E foi. Veja, se você analisar nos últimos 5 anos o que aconteceu conosco, com o setor em nível nacional, e Mato Grosso é um oásis, eu tenho que reconhecer que Mato Grosso é um oásis, não se esqueça, e a população também que nos honra com a sua audiência, que ainda é hoje, mas até 3 meses atrás, era o preço mais baixo do Brasil, abaixo de 60% do preço da gasolina. Hoje ainda é o mais baixo do Brasil, não só vis-à-vis a gasolina, como também
objetivamente. Mato Grosso produz etanol também a partir do milho. Exatamente. Não dá para dar uma compensação ou tanto faz a partir da cana quanto do milho, o preço é um só? Na verdade, o etanol de milho, ele é, em termos de produção, mais caro do que o de cana. O que é que compensa o etanol de milho? É o DDG, que é uma proteína que é derivada desse processo de produção e que é usado em alimentação animal. Agora, o PROCON está fiscalizando aí cerca de 50 postos, está preocupado com esse aumento do etanol e, dependendo do que for concluído nessa análise, será encaminhado inclusive para o Ministério Público entrar também nesse processo aí. Como que o sindicato de vocês, o Sindalco, vê essa ação do PROCON em defesa do consumidor e também a possibilidade aí do Ministério Público investigar se está havendo aí combinação de preço ou até uma majoração, cobrança abusiva dos consumidores? Veja, não há dúvida de que o PROCON existe para isso, o Ministério Público existe, o Dr. Ezequiel tem feito um grande trabalho nesse sentido, como procurador dos direitos do cidadão. Quando nos pede informações das usinas, nós fornecemos. Aliás, elas são públicas, estão no nosso sítio, é só acessar o nosso portal, que os preços que o setor pratica estão lá e são pesquisados pela Universidade de São Paulo, pela Escola Luiz de Queiroz. Então, veja, só fazendo uma ressalva. O que subiu não foi o etanol, o que subiram foram os combustíveis. A gasolina também subiu, o diesel também subiu e o gás também subiu. O gás que é feito de petróleo, que você usa na cozinha, deu uma explosão. Então, senhores, o etanol ficou mais visível porque, como eu disse, ele estava muito barato em relação aos demais combustíveis até 90 dias atrás. Foi represando os custos, chegou uma hora que não foi mais possível e o impacto do diesel, que é brutal na nossa atividade, acabou tendo que ser incorporado. Agora há pouco você falou em oásis em Mato Grosso. Existe aquela relação do preço do etanol em relação à gasolina, dele ser mais competitivo. Ainda é? Ainda é. Ainda não atingimos os 70%. Fazendo a conta, dividindo o preço do etanol pelo preço da gasolina, está em 69%. Mas não é só isso. Você tem que considerar que a função menos importante do etanol é mover massa, é tirar o carro de um lado para o outro. Os empregos que ele gera aqui, são 16 mil empregos, são 250 milhões de impostos, tá? São 80 milhões de reais por mês em folha de pagamento que gira no comércio das cidades onde nós estamos localizados e mais do que isso, ele reduz todo o impacto dos combustíveis fósseis que são usados, seja gasolina, seja diesel. Hoje tem a primeira reunião da equipe econômica do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Novo velho. Brasília. Novo velho. Ah, porque ele já era do planejamento. E é autor de todas essas trapalhadas que estão aí junto com o Manteiga. O que esperar de 2016 no setor de combustíveis em relação ao preço ao consumidor final com esse novo velho ministro, como o senhor está dizendo aí? Veja, qual é o nosso problema? De novo, continuamos a perseguir uma política para a matriz energética brasileira. Qual é a participação de etanol na matriz energética brasileira? Qual é a participação da energia elétrica de biomassa na matriz energética brasileira para que a gente possa investir? Enquanto isso não se definir, eu não tenho como dizer a ninguém, nem eu próprio saber, que precisaria urgentemente saber, porque 84 empresas estão fechadas, das quais 53 em recuperação judicial. E o que é pior, Antônio Carlos, nos 3 últimos anos, o endividamento do setor saltou de 67 para 93 bilhões de reais, o que é mais do que o setor fatura anualmente. Então, ficou impagável essa dívida. Então, se não houver um grande projeto público, privado, para resolver essa questão, eu não sei o que vai acontecer. Apesar disso, feliz ano novo e até uma próxima oportunidade. Quando eu era menino, tinha uma autora teatral, Leila Assunção, que dizia assim, brasileiro, profissão esperança. Era o nome da peça mais famosa dela. Eu continuo com esperança, eu continuo otimista. Muito obrigado a todos e um grande ano novo para todos nós.